Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer coxinha. Eu vou ensinar desde a massa, tá? Até o recheio, super fácil, gente. Só seguir a receita que dá certinho. Aí eu tô colocando 2 colheres de manteiga, 3 dentes de alho inteiros, tá? Tô fazendo aí numa panela de pressão, uma panela mais grossa. Não gosto de fazer numa panela muito fina para não queimar o fundo, né? Com a massa, ficar criando uma crosta no fundo da panela. Coloquei um caldo de galinha, uma colher de colorau. Vou colocar também um pouquinho de páprica. Vou dar uma fritadinha nesse alho aí. Depois que deu uma fritadinha, eu vou colocar um copo de leite, tá? Um copo americano. E vou acrescentar também a água que eu cozinhei o peito de frango, tá? Mais ou menos uns 600 ml a 700 ml, vai depender do quanto de farinha que você for usar. Vou colocar o sal, aí eu coloquei uma colherzinha de café bem cheia de sal. Aí eu vou colocar o orégano. O orégano eu aconselho, se você for fazer para vender, não coloca na massa, porque fica aqueles pontinhos, às vezes as pessoas não gostam, né? De ver aquelas coisinhas no meio. Aí eu coloquei meio pacote daquele de farinha de trigo sem fermento, tá? A gente coloca de uma vez. Eu coloquei um pouco e depois coloquei o restante, meio pacote. Tem que colocar de uma vez, gente. Aí eu abaixei o fogo, tá? Pra colocar. E vou dar uma misturada. Eu coloquei uma folha de louro agora, porque eu esqueci de colocar ela pra ferver junto. Geralmente eu coloco antes, pra dar um gostinho. Ó, quando a massa começa a soltar do fundo da panela, eu vou virar numa forma. Eu mexi a massa até não ver mais nenhum gruminho de farinha de trigo, tá? E a farinha de trigo é sem fermento. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo. Eu coloco ela nessa assadeira e vou deixar ela um pouquinho até eu dar conta de mexer nela, para poder dar uma sovadinha nela, para ela misturar bem, para ter certeza que não ficou nem um pouquinho de farinha aí nessa massa, sem misturar com o líquido, né? Sem cozinhar. Agora eu vou fazer o recheio da coxinha, né? Eu tô picando a cebola. Meu peito de frango já tá cozido, sem o sal, sem nada, só cozinhei, que a água eu usei para temperar a massa. Eu tô colocando o alho amassado. Vou colocar um pouco de orégano também no recheio. Aí eu tô colocando um pouquinho de páprica também e de colorau, para dar uma corzinha. Eu gosto de fazer coxinha, gente, apesar de eu não ter muita prática para enrolar, mas eu faço e fica bem gostoso. Eu dou uma fritadinha aí em tudo. Aí eu vou colocar o meu peito de frango desfiado. Aí eu tô usando 2 peitos para essa quantidade de massa que eu fiz. Aí é só mexer. Vou dando uma fritadinha aí no meu frango. Colocar um pouquinho de sal, né? Acertar o sal. Coloquei molho inglês também. Aí você usa aí os temperinhos que você tá acostumado. Coloquei um sazon, né, ou tempero pronto. Coloquei um pedacinho de pimentão. Eu não coloco muito, porque o pimentão costuma, às vezes, abrir o salgado na hora de fritar, por causa que ele solta água, né, abrir e estourar. Geralmente eu coloco um pouco só de pimentão, só para dar um gostinho, porque eu amo pimentão. E essa massa você pode fazer para outras coisas também. Aí eu tô usando um pouquinho, meio copo daquele líquido que eu usei, né, que eu cozinhei o peito de frango, para temperar, dar uma cozidinha aí nesse peito com os temperos. Aí eu vou sovar a massa, ela tá bem quente ainda, mas já dá para eu colocar as mãos.
Ó, tá até saindo fumaça. Aí eu vou tirando a folha de louro, o dente de alho que for aparecendo aí nessa massa que eu cozinhei, né? Aí vou dando uma sovadinha nela. Ela fica bem lisinha. E nisso o meu peito de frango já ficou pronto. Eu deixo ele bem sequinho, ó. Vou tirando os pedacinhos maiores de orégano, igual eu falei pra você. Sendo pra você fazer pra sua família, você pode fazer com orégano, porque você sabe, né, que você colocou orégano na massa. Se for fazer pra vender, eu te aconselho a não pôr na massa o orégano, porque as pessoas vão ficar assim, ai, que folhinha é essa? O que é isso na massa? Então, agora pra fazer aqui pra casa, eu coloco orégano sim. E essa massa rende bastante. Aqui em casa eu não faço a coxinha muito pequenininha, eu faço ela maiorzinha. É só aí fazer como se fosse uma bolinha, achata ela. Coloco o recheio. Coxinha é prática, gente. É prática, eu vou juntando para fazer o biquinho dela. Vou modelando as coxinhas, o excesso de massa que for ficando eu vou tirando. Tudo com o tempo a gente vai adquirindo um padrão, né? Vai sendo mais padronizado o tamanho, o formato da coxinha. Quanto ao recheio, você pode pegar uma colherzinha e tirar como base para colocar a mesma quantidade de recheio em todas. Eu fiz umas maiores, outras menores. Eu gosto de fazer de vários tamanhos. Eu só não gosto de fazer aquele tamanhozinho de festa, que eu acho que demora mais. Para empanar, eu vou usar a mesma medida de leite para a mesma medida de água. Então, aí eu usei menos de meio copo de leite para menos de meio copo de água. Passo no leite e já coloco na farinha de rosca. Assim, eu passo ele todo na farinha de rosca antes de fritar. Eu prefiro passar no leite do que em outras coisas, né? Cada pessoa tem um jeito, eu gosto de passar no leite. Aí é só passar pela farinha de rosca, empanar bem direitinho, tentar não deixar nenhuma parte sem farinha, né? Para deixar aquela crocância na coxinha. Você pode aproveitar esse momento também para já dando uma remodelada aí nela, né? Você vê que alguma ficou mais tortinha. Você já vai dando uma ajeitada nesse momento aí. Coxinhas prontas, é só fritar em óleo quente. Você pode congelar também, né? Antes de fritar, congela no freezer e vai fritando aos poucos, né? Conforme você for tendo vontade aí, ou congela para vender. Frito no óleo quente. Tá querendo mudar. Não deixar na temperatura muito alta para ela não ficar crua por dentro quando você for fritar ela congelada. Aí eu parti ela para mostrar para vocês. Ó, bem sequinho. A quantidade de recheio fica muito gostoso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com as pessoas e deixe seu like.